seguinte, Vamos falar a nossa opinião, porque se a gente se basear sempre em opinião de corneteira, a gente não vai. É verdade. A nossa opinião é o seguinte, o Milito teve um ótimo começo de Campeonato Brasileiro. Concordo. Fato. Ótimo começo de Libertadores, finalizou bem o Campeonato Mineiro, ganhando do Cruzeiro de virada e tal. E que nós estávamos perdendo o E jogo agora, até os 19 e agora ele tempo. merece toda a moral nossa. A gente tem os números dele para poder colocar aqui também, porque a gente chega a 20 jogos com ele aí e tem uma análise dos 10 primeiros jogos dele, onde ele teve aproveitamento de 80%. 80% a gente teve 7 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota nos 10 primeiros jogos. E agora nos 10 últimos ele tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É um aproveitamento de 80% no começo, 40% depois. Gols, 23 nas 10 primeiras partidas e 13 nas últimas 10. Deixar de fazer gol nunca deixou. Não. Gols sofridos, Aí tá o problema, né? 8 nos 10 primeiros e 16 o dobro nos 10 últimos. A gente tomou muito gol, quase 2 gols por jogo desde essas últimas 10 partidas. Grandes chances 24 contra 15, cedidas 8 contra 16, finalizações para marcar gol 5.4 antes, 12.5 depois. É uma discrepância muito grande. Mas ela não é difícil de entender, gente, pelo amor de Deus. Isso é matemática básica, é lógica básica. O tanto de desfalque que o Galo tem atualmente justifica essa defasagem. Beleza que o treinador tem que ter um grupo ali que todo mundo joga meio que parecido, jogadores titulares e reservas, entre aspas, mas com tanto cara machucado, convocado, amarelado, suspenso e tal, realmente não dá para poder manter o ritmo. Você vê que o desequilíbrio da defesa foi naquele momento onde que Batalha saiu de lá. A gente tinha o Saravia que estava indo muito bem, né? Todo mundo falando, o Saravia fazendo terceiro zagueiro, jogando muito, e continua indo bem. No Bragantino ele jogou muito. No jogo Bragantino foi melhor em campo, né? Que você foi lá, você estava em Bragança. Tá pé quente, hein, Saldanha? Tá vendo? Eu tenho que viajar, gente. Eu tenho que viajar pra ir pro jogo. Gente, vamos fazer aí um hashtag Saldanha pra Criciúma. Quarta-feira urgente. Seria meu sonho aí, velho. Então, mas assim, vamos lá. Voltando, Saldanha. Então, assim, você falou tudo. Pegou os números, os 2 recortes. O equilíbrio e o desequilíbrio. O equilíbrio dos 10 primeiros jogos, que aí a gente ficou naquela assim, nossa, vamos perder essa invencibilidade quando e tal. E depois fomos pro desequilíbrio também técnico, porque a gente perdeu muitos jogadores. Poxa, se a gente pensar que a gente está sem Arana, titular, sem Vargas, que é um bom reserva, sem Hulk, que não jogou nos últimos jogos. Nós estamos falando de Alan Franco, e nós aí estamos falando de situações que o pessoal Saravia, que entrou reclama. machucado. Pô, nós perdemos a espinha dorsal do time, E aí uma cara. reclamação nossa, por exemplo, é que não dá pra gente perder o Scarpa do lado direito, que ele é o melhor meia do Brasil, jogando pelo lado direito, para ele virar um lateral esquerdo do lado esquerdo. E o Milito foi questionado isso ontem na coletiva, e ele respondeu, o Cláudio Rezende, que questionou isso ele, falando que ele não é burro, ele não é louco. Ele sabe que o Scarpa rende mais pela direita, que ele joga mais pela direita, só que ele não tem lateral esquerdo. Quem vai fazer a lateral esquerda, então? A seleção brasileira vai mandar de volta o Arana para poder jogar o jogo pelo Galo? Não, mas não isso aí foi um recadíssimo para a SAF, né, gente? Tá claro que ele deu um recado para os gestores. Assim, olha, precisa de elenco. Precisa de elenco. Então, assim, se ele não tem na base, e ele deve ter identificado que o Milito, gente, o Milito trabalhou só com a base lá no Argentino Júnior. Então, assim, ele identificou que a base do Atlético não tem ninguém, isso que é triste, para fazer a meia esquerda. Ele tentou o Brian Palacios e o próprio Alisson, principalmente o Alisson, não deu certo. Ele falou assim, eu realmente vou ter que sacrificar o meu melhor jogador. Isso é triste. Porque a gente sabe que o Scarpa ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro há 2 anos. Ele jogando pelo lado esquerdo, ele ainda joga muito. Joga. Só que ele tem que jogar sem depender de ter que voltar para marcar. O Scarpa, quando ele jogou aquela partida, se eu não me engano, contra o Peñarol, o último jogo da Libertadores, que o Scarpa dá 2 assistências, ele estava jogando com o Arana e o Scarpa pelo lado esquerdo. É verdade. Tem 2 lances idênticos, que o Arana ajeita a bola pro Scarpa, o Scarpa dá na área. Um gol do Pedrinho. Dá na área de novo. Um gol do Alisson. Isso. Não foi isso? Foi, perfeitamente. Então o Scarpa, ele tem que ter essa liberdade de não precisar voltar para marcar. Só que ele é tão versátil que ele é prejudicado. Você falou...